Olá, meus queridos, muito bem. Esdras capítulo 7, dando continuidade no estudo, na leitura, na meditação. Provavelmente hoje a gente vai fazer algum apoio lá no livro de Esther. Se não hoje, mas no próximo vídeo com certeza a gente vai falar do livro de Esther. Muito bem, queridos. Sem muita delonga introdução, vamos direto para a leitura aqui, ó. Capítulo 7, versículo de número 1. Passado estas coisas, quais coisas? Passaram-se, depois do capítulo 6, daquelas coisas que a gente acabou de ver, passaram-se 71 anos, né? Agora Esdras vai viajar para Jerusalém. E é quando ele vai para fazer a viagem, vai fazer alguns pedidos ali para o rei Artaxerxes, né? Onde o rei Artaxerxes vai fazer o terceiro decreto, tá? Mas depois, mais para frente, no mesmo livro aqui, ainda vai continuar ocorrendo coisas do segundo do decreto, coisas do primeiro decreto, tá? Beleza, então vamos lá. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, agora vai falar a linhagem toda de Esdras, da onde que ele saiu. Filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zarias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar e filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele, verso 6, ele era escriba e versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, segundo a boa mão de Deus que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto ele pediu. O que será que Esdras pediu para o rei Artaxerxes nesta viagem, né? Ele pediu recursos, né, para a viagem, ouro, prata, muitas coisas, né? Mas como as coisas, né, o Esdras tem uma representatividade de Cristo, né? O que Cristo pediria para o Senhor Deus quando ele fosse iniciar uma construção? Inclusive essa construção aqui. O que você acha que Jesus pediria para o Pai? Né? Lá no capítulo de João, o Evangelho de João, né, no capítulo 17, naquela oração sacerdotal que Jesus faz, né, ele começa a agradecer, né? Daqueles que o Senhor me deu, né, eu quero que eles sejam um como nós somos, para que eles sejam um comigo e com o Senhor. E ele vai repetir várias vezes, né? Essas pessoas que o Senhor me deu, todos aqueles que o Senhor me deu, ainda aqueles que o Senhor vai me dar, né? Ligação profunda, né? Vamos continuar lendo aqui a sequência dos versos, né? Na realidade eu coloquei um texto de Neemias, né? Para a gente entender melhor o que está acontecendo nessa viagem de Esdras, né? O que Deus quer, qual o recado que Deus quer trazer de instrução para nós. Neemias capítulo 12, versículo de número 22. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, Eliasibe é um sumo sacerdote, foi feito um registro dos grandes sacerdotes, Joiada, Joanã, Jadua, como também dos sacerdotes comuns. E este registro terminou no reinado de Dário. Interessante, né? Vou ler mais uma vez. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foi feito um registro dos grandes sacerdotes, Joiada, Joanã e Jadua, como também dos sacerdotes comuns. Este registro terminou no reinado de Dário. Dário, falando de uma maneira profética, começou a reinar com 62 anos, isto é, semana 62 o ungido morre, começa Cristo a ascender aos céus e Cristo começa a exercer uma função de sumo sacerdote, ok? Só que, olha só que interessante, um aprendizado aqui para nós. Quando Deus usou Moisés e Arão, no contexto da lei, Moisés, grande sacerdote, Arão, sumo sacerdote, e os levitas, no caso, os filhos de Arão, são sacerdotes comuns, certo?
E por toda a escritura, né, Deus vai estar trabalhando com dois, né? Um grande sacerdote e um sumo sacerdote. Por exemplo, lá na época de Esdras, em 535, na época da construção literal, tinha Josué e tinha Zorobabel, certo? Josué, sumo sacerdote, Zorobabel, grande sacerdote. Zacarias 3 vai mostrar aqui que o Zorobabel é um grande sacerdote. Ele mesmo vai começar e ele mesmo vai terminar, né, a obra. Lá nos evangelhos você vai ver lá Anás e Caifás. Anás, grande sacerdote, e Caifás, sumo sacerdote. Aqui no contexto de Neemias, né, esse Eliasibe, ele é o sumo sacerdote, né? Neemias, o grande sacerdote, né? Porque Neemias está num cargo acima do que o sumo sacerdote. Neemias está na liderança, tá certo? Figura de Cristo, entende? Embora na aplicação pessoal, Cristo vai ocupar os dois cargos, né? Grande sacerdote e sumo sacerdote. E também rei, né? Ok. O templo e os muros do templo, né? No caso foi Ciro e Dário, né? Ciro começou e Dário terminou. O templo e os muros em volta do templo, naquela obra de 535 até 515 antes de Cristo, certo? Só que Neemias vem para fazer uma outra edificação. Inclusive quero fazer uma pausa aqui. Essa edificação que Neemias está executando, que a gente está falando de Neemias agora, né? Ela é um pouquinho diferente da obra daquela de 535 a 515. Então no próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou fazer uma recapitulação, um vídeo resumo de tudo isso que a gente já falou. Aí eu vou falar da obra que envolveu o templo e os muros do templo, e a obra que Neemias está fazendo. Que no caso, Neemias está reconstruindo os muros em volta da cidade de Jerusalém, entende? Então em 535 a 515 foi feito a construção do templo e dos muros em volta do templo. Mas os muros em volta da cidade não foram restaurados, entende? Aí quase 100 anos mais tarde, Neemias viaja para Jerusalém, 13 anos depois de Esdras, inclusive, vai lá só para trabalhar nos muros. Ele trabalha 1 ano e edifica esse muro, entende? Ele termina esse muro, entende? Aquela obra de 535 até 515, que envolve o templo e os muros em volta do templo, aplica-se para Cristo e a igreja. É essa obra aqui, entende? Mas a obra que Neemias está fazendo, ela estica um pouco mais para frente. No caso, a Nova Jerusalém, que ela desce com os muros prontos, ela não precisa de edificação, entende? E aí nessa parte entra o profeta Zacarias como apoio, no capítulo 2. Zacarias vai falar, né? A gente vai resumir detalhadamente isso que eu vou falar de maneira resumida agora. Não será possível construir uma muralha em volta de Jerusalém, né, no milênio. Quando Cristo voltar, não será possível, por causa da quantidade de pessoas e animais que estarão lá. Mas um muro em volta do templo vai ter. Mas em volta da cidade não vai ser reconstruída uma muralha, entende? Não vai ser possível. Mas no final do milênio vai descer uma nova Jerusalém, entende? Com os muros prontos. Ok? Então basicamente é isso, né? A construção do templo e os muros em volta do templo envolve Cristo e a igreja, mas a construção que Neemias está fazendo, né, não tem nada a ver com esse santuário, entende? Isso a gente vai entender melhor quando a gente for ler Neemias detalhadamente, como a gente está fazendo com Esdras, tá bom? Mas o próximo vídeo eu quero fazer um resumo disso. Ok, né? Outra coisa interessante. Esdras vem no ano 7º de Artaxerxes para Jerusalém para fazer a reforma espiritual, porque o povo tombou, né? Ele está vindo para reformar a parte espiritual, certo? Só que a rainha, a Esther, foi nomeada como rainha no 3º ano de Artaxerxes, entende? Então quando Esdras vem, já faz-se 3 anos que Esther é rainha, entende? Rainha do lado do rei Artaxerxes. Artaxerxes já tem uma rainha do lado dele quando Esdras vem, entende? É um pouco difícil de entender, de fazer aplicação, né? Porque a Esther é a igreja, né? É a figura da igreja, né? Com a coroa, inclusive, ela tá rainha, né? Dá uma ideia de milênio, né? Entende? Por isso precisa da ressurreição, precisa sair todo mundo do cativeiro
para daí ter a ordem para sair para restaurar, né? Mas nesse caso de Esdras aqui é um detalhe que ele está falando da viagem, do que aconteceu no seu ministério, né? Mas a gente vai fazer algumas aplicações. Então Esdras vai viajar no 7º ano de Artaxerxes. Esther se tornou rainha 3 anos antes, né? No 3º ano no caso. E Neemias vai viajar para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém 35 anos mais tarde, depois que a Esther se tornou rainha, que ela se torna rainha no ano 479 a.C. Ok. Mas agora vamos lá, né? Tudo que Esdras pediu está relacionado com o capítulo 17 do Evangelho de João. Beleza. Versículo 7, agora voltando aqui lá para o livro de Esdras. Também subiu a Jerusalém algum dos filhos de Israel, alguns, não todos, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. E tudo isso no ano 7º do rei Artaxerxes. Verso 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no ano deste rei, né? No caso no 7º. Mas ele chegou no 5º mês, né? Lembra na parte anterior que a gente falou do 7º mês? Não sei se é na parte anterior ou a anterior, uns 2 vídeos para trás, que a gente falou do 4º mês, do 5º mês, do 7º mês e do 10º mês, né? Num vídeo lá, né? Então ele chegou nesse intervalo lá em Jerusalém, né? Esdras, né? É como se Cristo tivesse ido, subido aos céus, quase que na metade do tempo, vamos falar assim, quem está no 5º mês, está no intervalo do Pentecoste para o 7º mês. Esdras está vindo para fazer uma reforma, que o povo tinha tombado. É como se Deus estivesse levantando o povo de novo, né? Através de alguém. Versículo 9, né? Pois no 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º mês do primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus que estava sobre ele. Verso 10. Porque Esdras tinha colocado no coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos, né? Essa palavrinha aqui mesmo, né? Como que Esdras vai cumprir a lei? Sendo que Jesus falou, né? Eu não vim aqui para anular ou para revogar a lei. Eu vim para cumprir, para dar o seu significado real. Então quem vai cumprir a lei não é Cristo? Quem vai ensinar não é Cristo? Mas Esdras está dizendo que Esdras tinha colocado no coração de buscar a lei do Senhor seu Deus para a cumprir. Interessante, né? Vamos continuar a leitura. Agora Artaxerxes vai fazer o decreto, tá? E este é o 3º decreto. Muita atenção na leitura. Versículo 11, né? Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Versículo 12. Eu, Artaxerxes, rei dos reis. Interessante, né? Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Paz perfeita. 13. Por mim se decreta o seguinte: no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. 14. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros. Artaxerxes está com 7 conselheiros com ele, não mais com a Esther, mas agora 7 conselheiros, né? 7 conselheiros é os 7 espíritos do Senhor, né? Tem bastante aplicação, né? 7 conselheiros, né? Jesus é o príncipe da paz, né? O maravilhoso conselheiro, né? Mas Salomão escreveu que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Entende? A cidade, a sequência do versículo lá de Salomão, não lembro onde que está, né? A cidade fica alegre, ela dá grito de alegria quando um homem perverso, um homem mau é morto, né? E nessa cidade onde um homem for morto, né? Há gritos de alegria e há multidão de sabedoria nos conselhos, né? Em vários conselhos há multidão de sabedoria. Esqueci o pensamento aqui, né? Me perdi. Mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Versículo 14 eu li. E meus 7 conselheiros, ok. Para fazeres inquisição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão. Verso 15.
para levares a prata, o ouro, que o rei e os seus 7 conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Olha só que interessante, né? Artaxerxes está dizendo que a habitação de Deus está em Jerusalém, né? É óbvio que isso é futuro, né? Hoje eu não estou em Jerusalém, né? Para Deus estar habitando em Jerusalém, eu teria que estar em Jerusalém, entende? Então está falando para o futuro, né? 16. Bem assim a prata, o ouro que vocês acharem em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa do Deus de Israel, o qual está em Jerusalém. Falou de novo, está em Jerusalém a casa dele. 17. Portanto, se diligentemente comprares com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros e as suas ofertas de manjares, as suas libações, e oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Então tem uma aplicação literal, né? Mas a habitação de Deus estar em Jerusalém naquela época não seria possível, né? Só mesmo no futuro, né? As ofertas, algumas dá para aplicar para o tempo literal, outras é dízimo, né? Aponta para o futuro. Entrega de dízimo é só no futuro, não agora, né? Não tem como eu dizimar agora, entende? Meu dízimo só vai ser entregue quando Cristo voltar. No caso, essas ofertas de manjares, libações aqui, né? 18. Também o que a ti e aos teus irmãos bem parecer, fazerdes com o resto da prata e do ouro. Fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. Versículo 19. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitua-o perante o teu Deus em Jerusalém. 20. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te conceda dar-se-á da casa do tesoureiro do rei. 21. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto que todos os tesoureiros que estão do outro lado do rio Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu, lhes faça pontualmente. Então aqui está um detalhe, né? Um dos pedidos de Esdras, né? Toda a galera que está do outro lado do rio tem que cumprir espontaneamente, né? 22. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade. Então nós somos o sal da terra. Trigo, azeite, todas as coisas que falou aqui, está falando de dízimo, né? Entrega de dízimo para o futuro, né? 23. Tudo quanto se ordenar segundo o mandamento do Deus de Israel, execute-se e se faça para a casa de Deus do céu, pois eu não quero que ele fique zangado comigo, e nem com os meus filhos que vão reinar depois de mim. 24. Também vos faço saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e todos os que servem nesta casa de Deus, que não será permitido, olha que detalhe importante, não será permitido impor direitos, nem cobrar impostos e nem pedágios. Então, Ciro e Daro, a obra era feita através de impostos e cobranças, foram necessários, né? Inclusive os gentios tiveram que ajudar na obra, financeiramente falando, pagando imposto para os judeus, ajudando lá na obra, né? Ciro e Daro fez isso, certo? Mas neste caso aqui, nessa obra aqui, Artaxerxes está proibindo imposto, pedágio, qualquer tipo de cobrança, não é para fazer. Quando é que isso vai acontecer? Só no milênio, né? 25. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados, juízes, e que julguem todo o povo além do rio, e todos os que sabem a lei do teu Deus, e ensine também aos que não sabem. 26. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do reino, que seja condenado imediatamente à morte, ou o desterro, que no caso é perder terra, né? Ou a confiscação de bens, ou a prisão. Aqui termina, né, o decreto, né? Agora olha só que interessante, né? Quem não desobedecer a lei do reino ou a lei de Deus, que seja castigado imediatamente. Isaías 65 e 66 vai falar, né? Que lá no milênio o pecado não vai ser tolerado, né?
Qualquer tipo de pecado vai ser executado, né? Vai ser punido na hora, entende? O problema do pecado vai ser resolvido na hora, né? Então, para mim, fica claro aqui que esse decreto é para o milênio, né? Não tem aplicação, assim... Teve a aplicação para a época de Esdras, né? Mas para o nosso período quase não tem aplicação, né? Não consegue encaixar, né? Porque é a partir da ressurreição só que a gente vai conseguir vislumbrar isso. Aí Esdras vai falar, né? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deste modo, né, moveu o coração do rei para honrar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, né? Vamos continuar aqui. O último verso, 28, né? E que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns para chefe, para subirem comigo. Então você veja que essa última frase de Esdras, né? Eu estou finalizando aqui o vídeo, tá, queridos? Essa última frase de Esdras, né? Dele tá, bendito seja o Deus de Israel, né? Que moveu o coração do rei Artaxerxes a fazer tudo isso, deixar liberado para mim de maneira graciosa, né? Me sinto honrado, muito obrigado. Mas ele está falando ali, né? Que a mão de Deus estava sobre ele, e por causa da mão de Deus estar sobre ele, ele conseguiu ajuntar alguns de Israel, né? E Paulo vai falar lá em Romanos que nem todos de Israel são de fato israelitas, ou seja, na parte de sangue ou na parte espiritual, né? Falando do Israel carnal, nem todos vão ser salvos. Falando do Israel espiritual de Deus, né? A gente não sabe se todos vão ser salvos. Hoje eu estou sendo Israel de Deus, mas será que eu vou me manter firme, vou ficar fiel a Deus até Cristo voltar ou até o final da minha vida? Entende? Então eu não tenho certeza. Então a gente não tem essa certeza se todo o Israel espiritual de Deus vai ser salvo. Entende? Como a gente sabe que Deus está sempre passando uma peneira, né? Tanto no Israel, na época literal, da carne, só sobrou o remanescente, né? Uma pequena quantia, como nos dias de hoje, na nossa geração, por exemplo. Deus está fazendo uma peneira chamada Covid, né? Está passando uma peneira grande. Muitos de nós, que somos Israel espiritual de Deus, está sendo eliminado, entende? Sabe lá se vai ser salvo, né? Sabe lá se foi salvo, entende? Então a peneira, né? A foice, o facão, né? Como o ditado diz lá na empresa, né? Ó, galera, no final do mês vai ter facão, hein? Vai ter foice, né? E todo mundo fica com medo, né? Então a foice do Senhor Deus, né? O anjo está passando, entende? Então a peneira está sendo trabalhada, entende? Então é bom a gente ficar atento, né? Por isso que é importante a gente estudar a palavra, se apegar ao Senhor Deus, estudar a Bíblia, cair para dentro das Escrituras, porque é a única coisa atraente e importante que tem nos nossos dias de hoje, né? Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez, de um evangelista. É um livro que eu estava lendo, acho que é Moody mesmo. Ele usou essa frase, né? A única coisa atraente que tinha lá no meio do deserto, ele estava falando do povo de Israel, né? Mas ele usou essa frase, né? A única coisa atraente que tinha lá no deserto era o Senhor Deus, né? Então que nesse mundo que nós estamos hoje, que o meu desejo para você, minha irmã, para você, meu irmão, que a única coisa atraente que você consiga olhar à sua volta nesse mundo que nós vivemos hoje, seja o Senhor Deus, entende? Que o Senhor Deus seja, de fato e de verdade, o desejado de todas as nações, né? Como fala a palavra do Senhor Deus. Amém, meus queridos? Até a próxima parte. Então, a próxima parte eu quero fazer um resumão, né, de tudo que a gente falou, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, qual a gente está falando hoje, para depois a gente finalizar o livro de Esdras, com mais detalhes, com mais informações e com mais coisas fixadas na mente, né, que é importante, tá? Muito bem, meus queridos, que Deus abençoe vocês, até o próximo estudo, em nome de Jesus.